nós passamos uma ditadura militar no Brasil que nos deixou traumatizado pela falta de liberdade, exatamente porque nos privou de liberdade de expressão, pôs em prática censura, imprensa, arte e tudo mais, né? E foi um período terrível, né? Um período sombrio, nos causou terrível. Consequências graves. Veja que a liberdade de expressão é muito importante. Deixou cicatrizes na nossa sociedade. Há de se entender quem é que pensa em, né, e grita em alto bom som, em voltar a esse tempo, né? Mas enfim, como é que o doutor vê algum risco a essa liberdade de expressão? O doutor vê nessa PL algum risco de censura de conteúdo na internet? Olha, é difícil a resposta, né, Fabrício? Na medida em que nós não sabemos ainda quais são os critérios que vão ser adotados para esse tipo de censura. Né? Quais são os critérios? Enquanto eu não souber quais são os critérios... Quem vai ditar o que é verdade e o que é falso, né? Exatamente, o que é verdadeiro, o que é falso, como é que eu vou fazer para disciplinar isso daí? Agora, na medida em que existe um viés de natureza política, e eu espero que essa não seja a pedra de toque, a nota que dite efetivamente o que vai ser essa PL das fake news, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Sob pena aí de nós efetivamente censurarmos o direito sagrado que as pessoas têm de se expressar, né? Sim. De trazer ao conhecimento público o que ela pensa a respeito de seja lá qual for o assunto, sob pena de responsabilidade penal, se for o caso. É claro que isso daí não é um direito absoluto, mas de qualquer forma é um direito que cede passo. Ela tem o direito, né, em função de outros interesses também tão importantes quanto. É realmente um assunto muito polêmico, né? Por exemplo, vamos dizer, eu ouvi uma frase muito bacana que eu dou razão, que todo mundo fala, a internet, a rede social é como se fosse a praça pública hoje, né? Agora, o doutor não concorda que essas big techs cercaram a praça pública e agora só entra quem elas querem? E isso precisa ter algum tipo de regulamentação? Sim, sem dúvida, eu concordo com você, né? E aí então nós passamos a discutir uma questão aí relativa a eventuais ditaduras das big techs na medida em que elas é que passam a ditar a regra. É por isso que nós estamos dizendo que isso precisa de um controle, isso precisa de regulamentação, de forma ou de maneira a retirar, né, dessas big techs aí a autonomia que elas pretendem ter de disciplinar, né, tudo que lhes parece conveniente de acordo com o critério de política e de interesse das próprias empresas, né? Então isso precisa ser disciplinado efetivamente. Agora, coibir o direito de expressão, de inserção de informações, né, de veicular, né, mídias das mais variadas naturezas, isso daí é fundamental, faz parte do processo democrático, inclusive faz parte do direito que eu tenho enquanto cidadão de me expressar realmente, né? Agora que nós dissemos, se esse direito de expressão viola outros aí interesses, consequência, como a né? honra, a dignidade das pessoas, as empresas também responderão pelos ilícitos praticados. Então, hoje elas não respondem. Hoje O doutor elas não concorda respondem. que elas têm que ser... Não respondem criminalmente. Mas o doutor concorda que elas têm que ser parcialmente responsabilizadas? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Do momento que está na plataforma dela, ou no Facebook, Twitter, tudo bem, você é responsável porque você escreveu alguma informação. Mas ela também é responsável por deixar aquela informação lá sabendo que é falsa, ou é uma calúnia, ou sem dúvida, uma ameaça a sem alguém, dúvida, né? Sem dúvida, Vitor. O grande problema em matéria de direito penal, o grande problema que nós encontramos é o da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Essa é uma questão que, ao direito penal, é uma questão realmente sensível, porque hoje nós só podemos responsabilizar a pessoa jurídica em sede de crimes ambientais. Porque somente o texto constitucional e a lei de crimes ambientais assim o disciplina. Nos demais casos, as empresas não respondem criminalmente, né? Não respondem? Não respondem nem criminalmente. Naquela época que teve Lava Jato, etc. Criminalmente não. Quem responde são os sócios gerentes que cometeram os ilícitos. Né? A empresa não sofre nenhuma... As empresas não sofrem nenhuma condenação. Por exemplo, no caso de crimes ambientais, a empresa pode ser condenada e sofrer uma sanção penal, por exemplo, na medida em que ela está condenada a ter as suas atividades suspensas por tempo indeterminado, ou interrompidas, né, ou encerrar suas atividades. Isso é uma sanção penal
direcionada à empresa, né? E essa empresa vai ter que cumprir essa pena que foi imposta para a pessoa jurídica, não para os sócios que representam essas empresas. Agora, nós só verificamos essa possibilidade só é passível de acontecer efetivamente para as empresas que respondem por crimes ambientais. Nos demais casos, nenhum outro crime a pessoa jurídica é responsabilizada. Aqui no Brasil não há previsão legal. Então, nessa PL, ela entra nessa criminalização, ela entra nisso. Com esse projeto. Então, essa questão vai ser discutida também. Quem é que lançou? Existe fake news? Primeiro que não existe previsão legal para efeito de sanção penal. Fake news não é crime, em suma. Não existe a figura delitiva de fake news, né? Fazer fake news configura crime. Não existe. Porque não existe. O que é uma fake news? Mas existe contra, por exemplo, existe o crime que foi muito cometido aí nas eleições contra o processo eleitoral, isso contra o crime, contra o Estado Democrático de Direito. E isso seria eventualmente crimes eleitorais, isso sim é crime. Agora existe um princípio que é o princípio da legalidade ou da reserva legal, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, fake news. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para que eu possa considerar uma conduta delituosa, é preciso que antes exista um tipo penal descrevendo que aquele determinado comportamento é um comportamento criminoso. Eu acho impossível definir fake news. Não existe até agora nenhum tipo penal que discipline, né, a questão das fake news como ilícito penal. É por isso que muitos criticam o inquérito policial instaurado de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para apuração de fake news. Né? Porque fake news simplesmente não é crime, portanto não é passível de apuração em sede de inquérito policial. O fake news não é crime, mas se eu sistematizo o disparo de informações falsas através dos mecanismos digitais, sistematizo com poder econômico, fazendo uso dessas ferramentas com intencionalidade de jogar notícias falsas, isso aí tipifica crime. Qual crime? Não há crime. No meu ponto de vista, não há previsão legal para esse tipo de prática. Nem na lei eleitoral, nem na lei. Não, aí propaganda enganosa em sede de crime eleitoral. Aí tem previsão legal para crime eleitoral. Porque esse é um inquérito da questão eleitoral. Né? Nós estamos discutindo o que aqui? O doutor fala num caso de hoje. Nós estamos discutindo o que aqui? Interesses políticos que estão em jogo nesse momento? Ou nós estamos discutindo efetivamente questões importantes, sérias e que dizem respeito a esses marcos mundiais de controle efetivo dos mecanismos digitais na internet? O que nós estamos discutindo?